Como assim qualquer adulto consegue fazer R$1 milhão? Sim, nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente 5 ensinamentos sobre dinheiro que eu apliquei na minha vida, eu que já fui motorista da Uber e hoje sou milionário antes dos 30 anos, então fica até o final desse vídeo que isso vai abrir a sua mente sobre dinheiro, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar bem direto ao ponto, pega um papel e caneta aí, vamos lá, tá? Então começando pela primeira, tá? A primeira é algo que eu percebi na minha vida, que é economizar não adianta. O que adianta é fazer mais dinheiro. E eu falo isso com experiência própria porque eu já fui o cara que já fiz 1.100 por mês, R$1.500 por mês, R$2.000 por mês. E eu percebia que naquela época a minha mentalidade era sempre sobre como que eu posso ter mais dinheiro. E eu sempre olhava pro economizar mais, ou seja, gasta menos que vai sobrar mais, gasta menos que vai sobrar mais. E essa é uma mentalidade que tá impregnada na cabeça do pobre do classe média. Anota isso que é super importante. Primeira, economizar não adianta, o que adianta é fazer mais dinheiro. É muito melhor você botar energia em fazer 50% a mais do que você ganha hoje. Inclusive, vamos trocar esse ganha por faz, porque quem ganha dinheiro é criança, é mendigo, tá? A gente faz dinheiro, a gente não ganha, a gente faz. É uma mentalidade totalmente diferente. É muito melhor fazer 50% a mais, você vai aumentar o padrão de vida um pouco. É normal essa história, não aumente seu padrão de vida, papo de classe média, tá? Eu tô aqui nessa vida pra viver o do bom e do melhor, as melhores coisas dessa vida que ela pode proporcionar. Então sim, o seu padrão de vida vai aumentar, como por exemplo, tô morando numa mansão em Jurerê, sensacional. Ah, mas Cris, eu preciso disso. Óbvio que não, isso é depois que você tá num jogo mais avançado, mas o primeiro foco é sempre em fazer mais dinheiro. Dica número 2, né? Vamos lá. Não guarde dinheiro. Invista. Tem que guardar dinheiro, tem que guardar dinheiro, tem que guardar dinheiro, mas a pessoa não sabe nem o que vai fazer com o dinheiro. E esse é o problema. Se dinheiro é uma energia e essa energia tá parada, tem algo errado, você concorda? Então, se dinheiro é uma energia, eu tenho que direcionar ela para onde me gera mais energia ainda. Então, você tem que sempre olhar o dinheiro dessa maneira. É aquilo, eu até faço uma analogia meio bosta, mas você vai entender. Cara, guardar dinheiro sem ter um propósito é que nem cerveja quente. Não serve pra nada, cerveja quente é ruim, sabe? Não serve pra nada. Então assim, se tu tem cerveja na cervejeira, que inclusive eu tenho aqui, e eu não pretendo tomar e tudo mais, cara, não tá ali pra nada. Então assim, o dinheiro pelo dinheiro não serve. Essa mentalidade de não guarde dinheiro em vista mudou minha vida, porque sempre aquilo que eu, por exemplo, eu fazia, eu fui galgando, né? Ganhava 1.000, 1.100, 1.500, 2.000, aí fui pra 4.000, 5.000 e tal, fui mudando de trabalho. E aí o que eu fazia é, uma parte desse dinheiro sempre eu focava em crescimento, ou seja, investir em educação, investir em conhecimento e depois o que sobrava eu dava um destino. Então assim, não queira fazer o dinheiro sobrar. Terceiro ensinamento que se não fosse isso, nada seria possível. Empreender, fazer negócio é a única coisa que vai te enriquecer em poucos anos. Eu enriqueci, posso dizer, em 2000, cara, 3 anos. 3 anos eu já estava rico com empreendedorismo. E o que eu falaria pra você que tá me seguindo aqui, empreender na internet. Cara, a internet é a forma mais poderosa de escalar ganhos, né? Fazer mais dinheiro de uma forma escalável. Então, até aqui no link da descrição tem uma aula avançada pra você que quer construir riqueza na internet. Assista ela depois do vídeo aqui, tá no link da descrição. Já clica aí, deixa aberto pra você ver depois. Então, o que eu te falaria? Cara, tem que empreender, porque assim, a única forma de você, por exemplo, na época que eu ganhava ali 4, 5 mil reais por mês, que eu era comissário de voo, saí de motorista da Uber, depois virei comissário de voo, né, trabalhava no avião e tal. Eu fazia ali na média de 4, 5 mil e, cara, era esse o máximo. E era um emprego que eu sempre queria e tal, sempre sonhei, fazer e tal. Só que aí depois que passou um ano e pouco na aviação, eu comecei a avaliar, tipo, caraca, eu nunca vou fazer 10 mil reais aqui. Eu nunca vou fazer 15 mil reais aqui. Eu nunca vou fazer 20 mil reais aqui. Por quê? Porque não tinha escala. Então, assim, eu comecei a entender, se eu quero enriquecer e viver coisas incríveis na minha vida, sendo jovem, sem ficar esperando a aposentadoria 50, 60 anos, que pra mim longo prazo é papo de classe média também. E assim, não é só classe média, se a gente parar pra pensar, é um papo de quem, cara, tu tá deixando de viver a vida dos teus sonhos só quando ficar velho. Você precisa de saúde também pra aproveitar a vida. Então, eu nunca fui muito fã dessa visão de longo prazo, buy and hold, que se você se mata, sacrifica toda a tua vida pra quando tiver 50, 60 anos aproveitar a riqueza. Mas aí o que você vai fazer? Vai comprar uma cadeira de rodas
rodas de ouro? Desculpa ser muito franco, mas essa é a realidade. Poucos falam a realidade mesmo quando o papo é sobre dinheiro. O cara tá te ensinando a ser rico, mas ele é classe média. É o que eu mais vejo aí no YouTube, na internet. Então cuida de quem você escuta conselhos. Show, vamos lá então. Falando sobre empreendedorismo, né? Que é o terceiro ensinamento aí. Aí o que aconteceu? Eu tava ali fazendo 5 mil, aí comecei a empreender na internet, que tudo começa com uma fonte de renda extra, né? Aí comecei ali fazendo 1.000, às vezes 3.000. De 1.000, de 3.000 no outro mês, caraca, massa isso, né? Eu começava a sentir o gostinho do que é controlar a própria produção de dinheiro, né? E aí eu comecei a continuar, e às vezes dava 5.000 e eu fazia o dinheiro que eu demorava um mês trabalhando, me matando, fazendo voo pra lá e pra cá, e eu, opa, 5.000. Aí até que eu apliquei algumas das estratégias e tal, que a gente ensina, inclusive, no link da descrição aqui você pode ver, né? Aí quando eu vi, eu fiz 20 e poucos mil reais num mês, aí eu, caraca, é agora que eu consigo sair desse trabalho e viver de negócios, né? Então assim, aí eu fiz 20 mil, aí depois 30, 40, 50, e eu, caraca, mano. Aí eu vi a minha vida financeira simplesmente em menos de 12 meses se multiplicar por 10. Exatamente, num período de 12 meses, eu apliquei umas estratégias no meu negócio online, e aí ele saiu de 20 e poucos mil. Em 12 meses depois, ele tava fazendo por volta de 200 mil reais por mês. Então assim, caraca, como pode, né? Então assim, empreender pela internet eu vejo que é uma das melhores oportunidades pra você aqui. E aí eu vi minha vida mudando assim, de uma forma astronômica em menos de um ano. E aí depois, eu até falei que enriqueci em 3 anos, né? Mas foi até menos. Mas assim, absurdo o quanto a minha vida mudou. Então assim, empreender é o elemento chave para que tudo isso aconteça. Porque você pode fazer num mês 10, no outro mês 30, no outro mês 50, aí depois de 12 meses está fazendo 200. Hoje a minha empresa está fazendo mais de 1 milhão por mês. 1 milhão por mês. Tem noção? 1 milhão por mês. Cara, é absurdo. Então empreender é um poder assim avassalador. Vamos lá, que eu anotei aqui as minhas melhores dicas. 4. Invista em você e no seu negócio. Depois que você começa a empreender, é aquilo, mas Cris, se eu não tenho um negócio, né? Se eu não criei um CNPJ, se eu não tenho um negócio, uma fonte de renda que eu comando, a única coisa que você vai conseguir investir é em você, ou seja, em conhecimento e tal. E esse, na minha visão, é o melhor investimento do mundo, conhecimento. Você aprender com quem já chegou lá. Por exemplo, você está investindo o seu tempo aqui comigo, aprendendo dicas sobre dinheiro, ensinamentos, certo? E a gente tem programas, treinamentos completos, passo a passo, com acompanhamento para te ajudar com isso, eventos presenciais, né? Então imagina, você está investindo tempo, imagina se você investisse seu dinheiro em algum dos nossos programas. A gente tem, mas fica tranquilo, depois você pode ver isso, tá? Mas isso é investir, você investir os seus recursos, que é tempo, energia e dinheiro, tá? Então tempo é isso que você tá fazendo aqui, energia é se você de fato tá prestando atenção, porque não adianta dedicar tempo se você tá voado, fazendo um monte de coisa, e dinheiro é quando você bota a grana para comprar isso. Então, quando eu falo invista em você e no seu negócio, quando você não tem negócio, você tem que investir em você. E quando você tem negócio, aí você tem que investir no negócio. E como que a gente pode investir em negócio? De várias formas. A gente pode investir, seja em anúncios, publicação, né? Ou seja, fazendo publicidade, anúncios, marketing, vendas, enfim, você pode investir em time, pessoas, você pode fazer eventos presenciais. Com dinheiro você pode fazer várias coisas. E o teu objetivo quando você investe em negócio é fazer esse dinheiro se multiplicar mais, é mandar o dinheiro buscar mais, certo? E eu vou te falar uma coisa, não é na bolsa de valores que você vai enriquecer. Bolsa de valores, mercado financeiro, isso aí é para manter riqueza. Eu falo por experiência própria, eu já investi na bolsa e aí eu lembro até hoje, né? Eu tava lá na aviação como comissário de voo, esmagava a qualidade de vida para assim, deixava de fazer muita coisa que eu gostava. Era como é que eu vou dizer? Um pão duro pra caramba. E o que acontecia? Eu conseguia guardar naquela época, eu ganhava 5 mil, por volta disso, conseguia guardar 2, mas com muito sacrifício. Aí, o que eu fazia? Eu investia a maior parte disparada na bolsa de valores. Aí, fazendo isso por 12 meses na aviação, eu parei e observei, cara, o que aconteceu com isso que eu fiz 12 meses? Aí eu comecei a olhar. Aí eu vi a rentabilidade próxima a 1% naquela época. Aí eu, caraca, meu dinheiro, ele rentabilizou menos do que 10% nesse período todo. E eu tô aqui me matando, fazendo de tudo pra simplesmente acontecer isso. Aí eu comecei a me questionar, tem algo errado. E isso que era o que eu ouvia dos gurus financeiros da internet, né? Vou fazer outra coisa, porque essa historinha de buy and hold, né, que é comprar e segurar, né, até a morte. Me desculpem, gurus financeiros,
vocês ensinam muito bem as pessoas a se tornarem classe média. Eu tô aqui para ensinar as pessoas a enriquecerem, tá? Então, é um caminho diferente. Esquece bolsa de valores, isso daí é lá para depois que você tiver rico de verdade, aí você pode manter riqueza, certo? Mas não é até você, pelo menos, ter aí alguns milhões de 3, eu falo assim, acima de 3 milhões em patrimônio líquido, aí você pensa em investir. Eu acredito de 3 a 5 milhões, tá? Senão, eu não investiria antes disso. Mas aí fica a critério de qualquer um, tá? Então, o que eu falo é que, cara, sempre tem oportunidade de investir em você e no seu negócio. E quando você tem um CNPJ, aí se abram várias lacunas, né, para você investir em você mesmo. Tá? E vamos lá então, dica número 5, invista em boas pessoas para crescer o negócio com você. De fato, te falo uma coisa, quando a gente vem de uma mentalidade classe média baixa, né, que era da onde eu vim, a gente via a contratação como simplesmente contratar pessoas as mais baratas. E aquilo, quando você contrata alguém barato, que tem pouca experiência, ela não vai conseguir contribuir muito com você. Ela vai ali atender uma demanda que você precisa. Show, mas uma coisa que mudou muito os meus negócios foi simplesmente contratar pessoas melhores do que eu. Por exemplo, eu sou um cara muito bom em estratégia, um estrategista, e eu também sou host, eu sou um cara que gravo, faço muito network, apareço e tal, então sou o rosto do negócio hoje, né, um dos. Só que eu precisava contratar pessoas melhores do que eu em outros setores, por exemplo, setor comercial, por exemplo, em vendas. Depois que eu encontrei hoje, que até eu tenho um sócio nessa área, cara, mudou muitos resultados da empresa. Por quê? Eu contratei uma pessoa melhor do que eu, com mais experiência, com mais resultado naquela área em específica, e a empresa explodiu. E aí até chamei essa pessoa para se tornar minha sócia. Em experiência do cliente / suporte, por mais que eu entendo muito bem da metodologia, eu precisava de alguém que entenda melhor de experiência do cliente, né? Ou seja, aprimorar a área de sucesso do cliente do que eu. Contratei alguém, essa pessoa, e não foi barato. Mas o meu setor tá crescendo. Esse cara trouxe rapidamente, ele multiplicou o valor que ele vale de salário, entendeu? Então, depois que você tá num patamar de fazer dinheiro, ter um caixinha, procure boas pessoas para te ajudar a crescer esse negócio, porque sozinho você não consegue. Você não pode ser a mente mais brilhante do seu negócio. Você tem que ter pessoas brilhantes em áreas que você não se aprofundou. Por exemplo, eu não me aprofundei em setor de vendas, em setor de experiência do cliente, por mais que eu estudo e tal. Tem pessoas que estão muito mais tempo do que eu nessas áreas. Então essas pessoas eu contratei, paguei, e elas estão multiplicando os resultados, certo? Então é isso que eu te falaria. Depois que você estiver fazendo um dinheirinho, lembre-se, invista em pessoas, tá? Porque é aquilo, se você tem 8 horas do dia direcionado ao trabalho, vou dar um exemplo muito simples. Para você crescer um negócio, você precisa botar energia, certo? Recurso, que é tempo, dinheiro e energia, certo? E quando a gente está falando de tempo, você tem um limite de tempo diário, que é, por exemplo, 8 horas. Só dando um exemplo, 8 horas. Vamos arredondar para 10? Eu gosto de 10, meu número favorito. 10 horas por dia. Só você é 10 horas. Se tu contrata outra pessoa que dedica a 10, serão 20 horas diárias no seu negócio. De mentes, pessoas, seres humanos, parando e dedicando energia, tempo no seu negócio. Se tu tem 2 pessoas com você, seriam 20. Agora, por exemplo, a gente tem mais de 23 colaboradores hoje. Mais de 23 pessoas. Cara, se a gente pega 23 vezes 10, quer dizer que eu tenho 230 horas por dia de pessoas pensando na minha empresa, fazendo, acontecendo e multiplicando. Então, tu entende que, no final das contas, tem que passar tempo e ser um tempo de qualidade. Porque aquilo, se todas as pessoas forem produtivas, teu negócio vai explodir. Então, só você é 10 horas por dia. Agora, se você tem um 20 pessoas sendo produtivas, cada um na sua área, na sua função, a gente está falando de 200 horas por dia. Então essa é uma mentalidade que você tem que aplicar na sua vida. Tempo alocado com produtividade, com a energia certa, tá bom? Então esses foram os 5 ensinamentos. Se você quer se aprofundar em construir riqueza pela internet, empreender de fato, link da descrição é para você se aprofundar e aprender comigo o que eu fiz, como que eu fiz para construir riqueza na internet. Tá bom? Até mais. Assiste o link aqui, ó, aula no link da descrição. Uma boa aula.